Quem são esses tubarões do mercado e exatamente o que eles defendem em relação a metas de inflação? O que eles acham que o Lula está certo ao defender uma meta de inflação maior, Júlio? Vini, quem falou nessa conferência aí do BTG defendendo que uma meta de inflação mais alta não seria algo assim tão impensável, né, quanto uma parte do mercado parece acreditar, foram três grandes gestores de fundos, né, três dos principais gestores de fundos brasileiros, que são o Rogério Xavier, da SPX, o Luiz Stuhlberger, lendário Stuhlberger, da gestora Verde, e o André Jakurski, da JGP. Mas não são eles apenas que têm ecoado aí esse desejo por uma meta de inflação talvez mais alta, né? A gente tem visto aí outros nomes do mercado também falando nisso, né? Enfim, dizendo que é uma possibilidade, é algo que poderia ser discutido pelo Conselho Monetário Nacional, é algo que poderia ocorrer, porque, afinal de contas, metas de inflação elas podem ser ajustadas de acordo com as perspectivas macroeconômicas aí futuras. Então, não seria algo tão impensável. Focando nesses três tubarões aí, como você mencionou, as falas deles nesse evento do BTG, o Rogério Xavier ele foi o mais vocal dos três, né? O mais crítico a essa Selic elevada e a meta de inflação tão baixa que o Banco Central tem perseguido atualmente, né? Ele lembrou que no início da pandemia, quando a Selic foi a 2% ao ano, ele já era crítico, né, dessa Selic tão baixa, acha que a Selic ficou baixa demais lá atrás e por muito tempo, chamou inclusive a Selic a 2% de barbeiragem sem tamanho, e avalia que agora, né, o cenário que se tinha em 2020, quando foram estabelecidas as metas de inflação atuais, né, as que a gente persegue agora, o cenário 2020 era bem diferente do cenário atual. E é isso que todos os nomes do mercado que vêm considerando que a meta de inflação pode sim ser reavaliada, tem levado isso em conta, né? Que quando a meta de inflação atual aí para 2023 e 2024, quando essas metas foram definidas, a gente vivia um cenário macroeconômico global muito diferente, né? Em que de fato, o mundo vivia um momento desinflacionário. Só que aí veio a pandemia, bagunçou tudo completamente. Os bancos centrais ao redor do mundo foram obrigados a jogar os juros lá embaixo. Muitos bancos centrais, até de países desenvolvidos, zeraram a taxa de juros, né? Então, isso não era algo isso foi algo imprevisível que aconteceu em razão da pandemia. Isso mudou um pouco o jogo. Então, agora a gente está vivendo um cenário global inflacionário. A gente está vendo aí os Estados Unidos lutando aí contra a sua própria inflação, né? Um país desenvolvido, uma economia muito aquecida. A gente vê outros países desenvolvidos também vivendo esse cenário inflacionário. Então, o que o governo avalia, e vários nomes do mercado, como esses tubarões, têm avaliado também, é que talvez a meta que a gente está perseguindo atualmente, aí de pouco mais de 3% ao ano, seja uma meta muito baixa para um país emergente num cenário global inflacionário. Então, que essa meta poderia sim ser rediscutida. Então, esses três gestores, eles colocaram isso na fala deles, né, nessa semana. O Stuhlberger falou que essa meta pode ser até considerada um pouco irrealista, para dizer assim, né? E perseguir uma meta irrealista não seria bom para o Brasil nesse momento, então rediscutir essa meta seria cabível. E o André Jakurski fez coro aí ao Lula criticando o juro alto, né? Ele disse, abre aspas, acho que esse juro real no Brasil é impressionantemente alto e que o Brasil não vai dar certo com esse juro e ponto final. Lembrando que o juro real é justamente aí a diferença entre a taxa nominal de juros, né, a Selic, e a inflação. Então, a gente tem uma meta de inflação baixa, uma Selic elevada, um juro real aí bastante grande, e isso aí realmente tende a desacelerar a economia. Então, a gente tem aí esse cenário, né, em que alguns nomes de peso do mercado acreditam que sim, valeria rediscutir a meta de inflação para poder dar um alívio aí para o Banco Central poder baixar aí um pouco o juro, que estaria muito elevado, Vini.